Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje, dia 15 de dezembro de 2024, eu aqui na cidade de Sinop, Mato Grosso, e hoje eu quero falar um pouquinho aqui de duas ramificações no cristianismo, explicar um pouquinho dela de forma bem simples, né? Desmistificar alguma coisa aqui também. E para começar, eu quero começar com duas perguntas, e eu gostaria que você respondesse, tá? Quero que você ouça bem a pergunta e responda aí. A primeira pergunta é se, para alguém ir até Jesus, é necessário que Jesus chame a pessoa? Ou eu consigo ir até Jesus sem ele me chamar? Perceba que há apenas duas opções. Ou eu vou até Jesus sem ele me chamar, ou eu vou até Jesus desde que ele me chame. Segunda pergunta: se eu estou com Cristo, né? Eu já aceitei a Jesus, eu estou verdadeiramente com Cristo. É possível que eu me afaste da fé cristã, né? Que eu caia dessa fé, ou não. Uma vez que eu estou verdadeiramente com Cristo, né? Eu vou apenas seguir essa vida com Cristo em santificação, mas eu não consigo mais me afastar. E aí? Qual é a resposta? Sim ou não? Perceba que há apenas duas possibilidades, né? A primeira pergunta: ou Cristo me chama e aí eu vou até ele, ou eu vou até Cristo sem ele me chamar. Se você disse que eu posso ir até Cristo sem ele me chamar, parabéns, você acabou de defender a visão arminiana. Se você disse que é necessário que Cristo me chame para então eu ir até ele, parabéns, você acabou de defender a visão calvinista. Se eu estou salvo em Cristo Jesus, se eu estou com Cristo verdadeiramente, e eu tenho a possibilidade de cair, e se você disse que sim, que é essa a opção, parabéns, você acabou de defender a visão arminiana. Agora, se uma vez que eu estou com Cristo eu jamais vou sair, parabéns, essa é uma visão calvinista. E por que eu estou falando isso? Porque ainda que você não saiba o que é calvinismo, o que é arminianismo, quando você tem um momento em que, principalmente em relação à salvação, em que você tem apenas duas possibilidades, um sim ou não, que você tem apenas um caminho ou outro, ali há uma sistematização de pensamentos. E isso é o arminianismo e o calvinismo. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu não comecei falando de calvinismo e arminianismo, mas comecei com a pergunta? Porque se você fizer uma busca na rede social de forma geral, no YouTube, em artigos, toda vez que alguém fala, um teólogo, um pastor, alguém fala de calvinismo ou de arminianismo, vai aparecer o pessoal para dizer assim: não, eu não sou nem calvinista, nem arminiano, eu sou de Jesus. Outros vão dizer: não, mas Calvino morreu, Jesus morreu, prega a cruz. Outros vão dizer que, vamos pegar o texto de 1 Coríntios, vão dizer: eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu não sou de Cefas, eu não sou de Calvino, eu não sou de Armínio, né? E assim, há uma possibilidade de você, nesses momentos em que há apenas duas possibilidades, de você não ser nem calvinista e nem arminianismo? Eu digo que sim, há uma possibilidade. A primeira possibilidade é que você seja um ateu. E aí você não acredita que Jesus é o Filho de Deus, não acredita em salvação em Cristo. E aí sim, você não é nem arminiano, nem calvinista. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é o universalismo, né, que prega que todas as pessoas serão salvas, não tem ninguém condenado, enfim, 100% da população do mundo será salvo, que não tem nada a ver com a visão evangélica, portanto, é uma visão herege. Então, sempre que você vê o pessoal comentando, né, porque eu não sou nem de Calvino, nem de Armínio, tem que parar com isso, tem que... o que acontece? Isso mostra simplesmente a falta de conhecimento das pessoas, né? Essa ignorância, e entenda-se por ignorância, falta realmente total de conhecimento do assunto. E, na verdade, ou eu vou defender em um momento a visão calvinista ou arminiana. Até o próprio conceito nos assuntos de salvação, quando eu não tenho mais opções, o próprio
catolicismo vai ter a visão, né, do que vai receber outro nome, vai receber o nome de tomismo, né, ali baseado em Tomás de Aquino, que teve um precursor que era Agostinho, né, que é idêntico à visão calvinista. E da mesma forma nós vamos ter o molinismo, né, já anos depois, estou fazendo uma analogia de forma anacrônica, mas o calvinismo já vai ter, o molinismo já vai ser uma visão voltada ao arminianismo, né, de forma que eu só tenho duas opções. Então não dá para eu dizer, eu não acredito nada de calvinismo ou de arminiano, eu sou totalmente neutro. Não existe neutralidade. Ou eu entendo que eu vou até Cristo, eu consigo ir até Cristo se Ele me chamar, ou não. Ou Cristo precisa me chamar para eu ir até Ele. Ou eu estou em Cristo salvo e eu ainda posso cair da salvação, ou não. Então qualquer opção que você escolher, pelo sim ou pelo não, será uma visão que foi sistematizada pelo calvinismo ou pelo arminianismo. E aí eu quero que você entenda que quando os teólogos, quando alguém, um pastor ou qualquer pessoa fala em calvinismo ou arminianismo, é uma forma de facilitar o entendimento dos conceitos, principalmente dentro da soteriologia, principalmente dentro do conceito de salvação. E o choque, o confronto é que são duas possibilidades. É possível ser calvinista e arminiano ao mesmo tempo? Não, são excludentes. Ou eu vou para um caminho ou para o outro, eu não tenho mais caminho nenhum, a menos que seja, como eu disse, ateu ou herege. Então, essa resposta que a gente vê na rede social, né, das pessoas, mas nem calvinismo, nem arminianismo, nem de Apolo, nem de Paulo, nem de Calvino, Calvino morreu, prega a cruz e tal, nada mais é o sistema, uma forma, o calvinismo e o arminianismo, uma forma de sistematizar esses conceitos e esses pensamentos, tá bom? Então, quando o teólogo, o pastor, alguém vai lá e cita calvinismo, é muito mais fácil eu falar assim, não, eu sou calvinista, né? Por quê? Porque todos que entendem do assunto, né, vão entender automaticamente tudo o que eu defendo em relação à soteriologia. E se eu disser, não, eu sou arminiano, também todo o conceito que foi sistematizado pelo arminianismo, né, já vai ficar claro para quem está entendendo. Então, essas respostas, tá, que a gente vê na rede social aí, aos montes, né? Basta alguém falar a palavra calvinismo, parece que falou em bruxaria. Vai todo mundo lá com um monte de pedra. É só isso, pessoal, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo é desmistificar alguma coisa aqui, né, em relação ao calvinismo mesmo. Em relação ao calvinismo, né, as pessoas dizem, o ponto principal, né, a questão do livre-arbítrio ali. O calvinismo, ele acredita em livre-arbítrio? Sim ou não? Se você conhece um pouco, você vai ter dito que não. E essa resposta não está certa. O calvinista, ele acredita em livre-arbítrio. Não é? O que é o livre-arbítrio? É a possibilidade de escolha. E esse é um ponto onde calvinistas e arminianos vão entrar em grande discórdia e que nunca vão se acertar. Por quê? Porque estão falando de coisas diferentes. Presta atenção. Sempre que alguém que defende a visão de que eu posso ir até Cristo sem que Ele me chame, eu posso escolher por Jesus, eu posso aceitar por Jesus, enquanto a outra visão não, se Cristo não me chamar, eu não tenho como aceitá-lo, eu não aceito Jesus, é Ele quem me aceita, veja que é exatamente o contrário. Sempre que a gente trabalha com essas duas possibilidades, quem defende que eu posso ir até Cristo, eu posso tomar a decisão, eu posso dar o primeiro passo, sem que Cristo me chame, eu posso ir até Ele, né? Essa visão, que é, vamos dizer, arminiana, defende a questão da liberdade da escolha. Defende a liberdade da escolha. Isso é o que vai ser chamado de livre-arbítrio. Não, eu tenho poder de escolha. Eu posso muito bem decidir que a partir de hoje eu vou mudar de vida, que a partir de hoje eu aceito Jesus como meu Salvador e que eu vou dar esse primeiro passo e vou ter aí o processo de purificação, transformação e que vou ser salvo. No outro ponto, né? Não, se Jesus não me chamar,
né? Eu posso até tentar falar, não, eu vou e tal. E por que eu estou dizendo que nunca vão se acertar? Porque estão falando de coisas diferentes. Veja bem, livre-arbítrio. O calvinista acredita em livre-arbítrio. Ele acredita na liberdade de escolha. Só questiona a questão da arbitrariedade. Esse é o ponto. Ou seja, com a influência do pecado, o homem não pode, por si só, tomar a decisão de ser salvo. Ele não consegue. Por quê? Porque é algo natural. É algo que é natural do homem caído, pecar. Essa é a visão calvinista. Já o arminiano defende no ponto da liberdade, não, eu tenho liberdade de escolha. Um está falando da liberdade, e o calvinista não questiona a liberdade, você tem a liberdade, mas você não tem a arbitrariedade. E mesmo sendo livre, você sempre vai escolher pecar. Veja que estão falando de duas coisas diferentes. Um está falando da liberdade de escolha, o outro está falando da arbitrariedade. Você até tem a opção de escolher, mas essa opção, ela é contaminada pelo pecado, você não tem a arbitrariedade. Né? Eu gosto de um exemplo aqui, né? Você sabe aquele colega, né? A gente sempre tem alguém assim que a gente conhece que é extremamente fanático em algum time de futebol, é aquela pessoa que briga pelo time, que defende a todo custo. Imagina que essa pessoa, né, aqui na visão calvinista agora, tá? Imagina que essa pessoa vai ser o árbitro, vai ser o juiz de uma partida de futebol em que o time dele, esse ao qual ele é fanático, está jogando. E o outro time, né, é o time que ele detesta. O time que tirou o título de campeão mundial daquele time dele. E ele vai ser o juiz. Essa é a visão calvinista. Ele tem a liberdade de apitar o jogo, mas ele jamais conseguirá ser imparcial. A arbitrariedade dele, o poder de escolha dele está afetado. Essa é a visão que defende o calvinismo. Ao mesmo tempo, o arminianismo diz, não, ele tem a liberdade, ele pode tomar essa decisão. Então, só desmistificando, né? Calvinistas e arminianos acreditam no livre-arbítrio. O que o calvinista não acredita é que é possível ser livre da influência do pecado, não é possível ser arbitrário, tá bom? Esse é o ponto, né? A questão da arbitrariedade. E o arminiano, não, você tem a liberdade da escolha, tá bom? E é isso, né? Deus abençoe, fiquem com Deus e um forte abraço.